Olá, você está ouvindo o Brothers Cast. Olá, nesse vídeo eu quero falar com você sobre 10 passos infalíveis. Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando 7 passos e 7 formas, Vídeo de hoje são 10 passos para... Hoje a gente vai falar sobre como superar o término de um relacionamento. Eu trouxe para vocês 10 dicas. Olá, que são seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu trago um presente para você que gostaria de usar as leis do universo ao seu favor. Olá, brothers and sisters, sou eu, Edu, e estamos aqui com um novo episódio do BC pra você. E eu já chamo aqui o meu amigo do Canadá, seja muito bem-vindo, e também a minha amiga Juliana Popovits, que é sempre um prazer tê-la conosco. Seja bem-vinda também. Diego, tá contigo. Salve, brothers and sisters, aqui é Diego Mendes, direto do Canadá, e hoje a gente vai refletir na seguinte temática. Numa indústria de 12 bilhões de dólares só nos Estados Unidos e no Brasil, que a gente tem um mercado editorial que faturou ano passado 1,89 bilhão ou bilhões, eu nunca sei como que se refere quando é 1 ponto alguma coisa, na casa do bilhão. O mercado editorial, ele tem no Brasil os principais livros deles que lideram são os de alta ajuda. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é envolto em muito preconceito e muita discussão. A gente vai tentar, com a ajuda da nossa nobríssima Juliana Popovits, a nossa emissária da Johns Hopkins, a gente vai tentar responder se a autoajuda funciona, se ela existe, se ela é um papo de marketing. Olá pessoal, é muito bom estar de volta. Depois de um hiato aí de participações, já estava com saudade. Mas vamos conversar um pouco sobre autoajuda e eu gostaria que a nossa conversa, que no final do episódio o pessoal pudesse refletir um pouco sobre saúde mental e sobre como a gente pode conduzir uma vida com mais saúde mental e mais felicidade. Mas Ju, não é só pensar positivo, visualizar que isso vai acontecer? Porque não depende tudo da nossa atitude? Não é não, você Diego. tá esquecendo de uma coisa. Tá faltando aí 10 passos, velho. Não é assim. Ah, é verdade, tem os passos. Eu acho que a gente pode começar definindo o que é autoajuda, né? Mas então já vou aqui me intrometendo. Antes de a gente pegar o caderninho e anotar os 10 passos da realização, sucesso profissional, pessoal, de vida de cada um, a gente vai chamar aqui o painel interativo. Bom, e nesse painel interativo de hoje eu trago aqui 2 recadinhos rápidos para você. E o primeiro deles é que, como sempre, está lançado aqui o convite para você participar conosco do nosso grupo do Telegram. Então, se você tiver a fim de ir lá trocar uma ideia com a gente, no post desse episódio tem lá o link para você participar do Telegram conosco. É um grupo bem legal e bem ativo, você será super bem-vindo e com isso você também vai ter a oportunidade de participar com a gente das gravações do BC Papo Livre. E o outro recado que é para você que talvez não tenha ainda um agregador de podcast no seu celular, é que nós estamos aí em praticamente todos os agregadores e você baixando esse aplicativo no seu celular, tem tanto para Android quanto para iOS, diversos programas desses. O iOS tem inclusive um tocador nativo, mas também tem outros programas na App Store, e o Android também tem um aplicativo chamado Podcasts, que é da Google mesmo, um aplicativo bem leve, bem pequenininho, que você pode instalar no seu celular, e você marca lá quais são os podcasts que você quer acompanhar. Cada vez que é lançado um episódio novo, ele já te notifica que tem um novo episódio e você pode inclusive deixar autorizado para ele baixar. E o legal é que quando você ouve o episódio, ele já deleta o arquivo do seu celular para não ficar ocupando espaço. Então é uma dica bem legal, se você é novo aí no mundo podcastal, agora que mais do que nunca está na moda aí os podcasts, você tem essa facilidade aí. Além, é claro, de a gente estar lá no Spotify, no Deezer, no próprio site, em que você pode ouvir o episódio diretamente do player sem baixar nada. Tem essa opção também dos agregadores de podcasts. Então é isso, eu fico por aqui e tenha um ótimo episódio. Eu vou resumir o mercado editorial para você. 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso, passo a passo da liderança, como eliminar seu chefe, como passar perto do seu adversário, como dar prazer na cama, como aumentar o seu membro, como usar a língua a seu proveito, como alcançar a meta, como. Depois tem passo a passo da liderança, depois tem o poder.
o poder da sedução, o poder da inteligência, o poder do discurso, o poder da vida, o poder... E depois tem o hábito. 7 hábitos do homem eficaz. Depois, 7 hábitos do homem altamente eficaz para homens com mais de 1,80. E depois tem o 8º hábito, porque os 7 não deram conta e não fizeram de ninguém alguém eficaz. E pra gente começar, como sempre, aqui com o pé direito, nada melhor do que nós entendermos um pouco melhor o que é esse conceito da autoajuda, que, como o Diego bem disse, é um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano. Além de movimentar tanto dinheiro, movimenta muito os prós e contras, os defensores e aqueles que são a favor disso. Então vamos entender um pouco mais. Para isso eu peço ajuda aqui, claro, da Ju. Então, Eduardo, eu acho que é importante a gente começar definindo o que é autoajuda para separar um pouco o que a gente tem como essa ideia de senso comum do que é autoajuda e do que o termo realmente se refere. O termo autoajuda é o que está dizendo no nome, né? Se refere a técnicas, a estratégias que uma pessoa pode usar, aplicar na própria vida para resolver um problema. E a gente usa isso no nosso dia a dia. A gente resolve problemas na nossa vida o tempo todo. Então a gente está, de certa forma, se autoajudando a resolver problemas, a interagir com as pessoas, a ter aquela conversa difícil com o chefe, a decidir uma carreira. Então o termo, por si só, não tem nenhuma conotação positiva ou negativa. Ela só está definindo, explicando uma coisa que nós fazemos, que nós usamos como estratégia no dia a dia. O que vem com uma conotação que para algumas pessoas vai ser positiva, para outras vai ser negativa, é o mercado de autoajuda. É o que essa ideia se transformou. E como o Diego falou, né, é um mercado milionário. Tem livros e palestras e palestrantes e audiobooks e podcasts e pessoas que se dizem especialistas e gurus e jogam toda essa informação num público leigo que às vezes não sabe filtrar o que é bom, o que é um conselho que pode ter algo de válido, do que é só uma forma de ganhar dinheiro fácil para alguém que se diz especialista em alguma coisa, né? Então acho que é importante a gente pensar nessas duas formas do que a autoajuda se refere. Exatamente, né? E é que a gente tem em voga e é a que tem mais voz, principalmente nas mídias, é a versão autoajuda, que ela é religião do sucesso a todo custo, né? Exato. Porque no fim parece que, na verdade, quando você vai vendo, tudo gira em torno de como que você tem que ser mais bem sucedido pra no fim você ganhar dinheiro. Exato. Essa é a impressão que eu tenho, né? Eu tenho várias críticas com relação à autoajuda. Eu acho que vamos dar um aviso ao público aí, né? Eu vou dar um aviso pessoal de que a minha opinião sobre autoajuda não é muito positiva, não é nada positiva. Como psicóloga, a autoajuda meio que vai contra tudo que eu acredito do que a gente pode fazer para promover saúde mental. É mesmo? Sim. E a minha principal, acho que é uma palavra forte, mas uma das críticas que eu tenho é isso que você está falando, Diego. A autoajuda, vamos lá, o marketing de autoajuda, essa autoajuda que é vendida para o público, ela se fundamenta em vender uma ideia de felicidade, de sucesso, que não é necessariamente o sucesso ou a felicidade que vai ser aplicada para todas as pessoas, né? Isso cria uma expectativa de que você só vai ser feliz quando você tiver aquele emprego dos sonhos, quando você tiver o carro do ano, quando você estiver fazendo viagens para a Europa. E fazendo quase uma interpretação holística, as redes sociais hoje promovem muito isso, né? Promovem muito essa ideia de uma vida que só é bonita na foto, só é bonita na teoria. Sim. E isso acaba criando muita ansiedade nas pessoas, quando elas não conseguem atingir esse ideal de felicidade, de sucesso, né? Que é promovido pela autoajuda. Mas eu acho que isso também é um problema de comunicação do nosso século. Porque se a gente começar a relativizar até a própria forma com que a gente fala em certos meios e o que a gente usa de entretenimento, você vai ver que sempre você tem nas coisas uma venda de uma imagem que é mais do que ela realmente é. Então você tem lá a instituição do casamento. Eu acho o casamento o núcleo fundamental da sociedade, como a gente entende hoje. Sim. Mas é super valorizado o romance, as coisas, sabe? O casal tá junto e tem uma experiência fantástica. Daí você vai pro ramo do entretenimento, a viagem não pode ser só mais uma viagem, tem que ser uma viagem fantástica, com coisas incríveis que você vai fazer enquanto você tá lá, os lugares que você vai visitar, ou se você vai fazer um cruzeiro, você não pode em nenhum momento parar, sabe? Tudo é sempre no superlativo. Se você vai numa reunião até de certas igrejas neopentecostais, ou até outros tipos, tipo, nossa, hoje você, além de aprender, você vai
vai ter um mega encontro com o Senhor Jesus ou com alguma outra entidade que você acredite, e isso vai ser explosivo. E se você trabalhar, você tem que trabalhar com aquilo que você sonha, com aquilo que... Porque daí você não vai estar trabalhando, sabe? É uma mensagem que você vai ver, e você vê até em outras mídias, né? Você vai ver, tipo, até a própria pornografia. Ela te oferece um monte de coisa que não é realidade. Tipo, não acontece aquela coisa daquele jeito. Então parece que a gente tá envolto numa comunicação que tudo tem que ser explosivo. E daí, tipo assim, parece que nada mais é real, porque tudo tem que ser tão incrível que nada mais é real. E daí, quando você vai ler um livro de autoajuda, a experiência é a mesma, né? Você às vezes tem histórias plásticas que você não sabe se é real aquilo que o autor vai estar falando, e vai dividir um problema que às vezes é super complexo, é que nem você falou, né? Você precisa de um terapeuta pra te ajudar, mas não, ele é desse jeito. Se você fazer os 10 passos que o Eduardo comentou no começo do episódio, velho, ó, funcionou. Vai funcionar. Sucesso. A grande crítica que eu tenho com relação à autoajuda, a primeira é que a gente tem uma impressão da autoajuda, já que ela não é boa, né? Quando você usa o termo autoajuda hoje em dia, ele já parece que tem uma conotação pejorativa. E existem várias coisas que são colocadas como autoajuda, às vezes, que estão no meio ali, que nem autoajuda não é, que são coisas até válidas e interessantes, mas acho que essa supervalorização, superlativação que o Diego colocou ali é bem isso. É que eu tô criando um termo onde as pessoas usam superlativo pra qualquer coisa que você vai ter. Exato, transformando em tipo verbo. Assim, tudo é tão incrível, tudo é tão épico que nada mais é real, entendeu? Desculpa, Eduardo, te cortar. Não, e é isso que vende, né? A gente tá falando do mercado bilionário, que o cara, pra ele poder vender o livro dele tem que ser mais fantástico do que o outro, tem que ter algo, né? Você assiste a novela, é a mulher que o cara foi lá, dormiu com ela, e ela acorda, velho, ela tá maquiada, ela tá com o cabelo nos trinques, entendeu? Tipo, aí que você vê que o casamento, a ideia que se faz de quem não casou ainda é diferente da realidade, porque você é vendido aquilo de uma maneira, porque o entretenimento que vende aquilo precisa daquilo para gerar dinheiro. E nos livros e na autoajuda de uma maneira geral, quando a gente fala disso, é bem isso, você tá colocando algo pra pessoa falar, puxa, eu preciso melhorar em determinadas coisas na minha vida e, se eu fizer esses 7 hábitos, esses 10 passos, essas 103 dicas aqui, é sucesso. Então você coloca tudo isso de uma forma, num tempo em que a galera não filtra, em que você não consegue, você só recebe aquilo e acha que são verdades, num tempo em que a gente já falou aqui que a corrente do WhatsApp fala mais alto, né, e a pessoa às vezes recebe uma informação que nem existe e tal, e tá passando pra frente. Imagina se ela vai ler um livro e vai criticar a competência, entre aspas, o valor que tem aquilo que tá num livro. Você imagina o cara escrever um livro? Ele deve ser inteligente. E até eu tava pensando aqui, né, o Paulo, num outro podcast que participou com a gente, né, até ele falou, eu já tive tanta dificuldade em ler esse livro que isso aqui tem que ser verdade, entendeu? Exato. É tão difícil ler esse livro aqui. Então, quando você junta esses elementos, a gente chega às vezes no que está sendo hoje, que você tem, e daí a minha grande crítica são as receitas de bolo, né? Que você, tipo, olha, a receita é essa daqui, quer ter sucesso, a receita tá aqui. Se você conseguir, a receita era boa. Se você não conseguir, é porque você que é ruim. Nossa, vocês falaram muitas coisas interessantes que a gente tem que desdobrar aí, né? Mas 2 comentários que eu vou fazer antes de entrar nesses assuntos é que já endereçando uma coisa que o Eduardo acabou de falar, que é sobre a autoridade que um livro de autoajuda tem, a autoridade que um vídeo no YouTube tem. Um cara vai lá e faz um vídeo ou escreve um livro e daí coloca lá, é doutor não sei o que lá, né? PhD, MD. Isso, pra uma pessoa que não entende o que isso significa, vem com um impacto muito forte. Nossa, essa pessoa é um doutor, uma doutora, ela sabe o que tá falando. E tá cheio de exemplo. Tá? Assim, eu conheço muita gente com 25 diplomas e que não sabe o que tá falando. Então, isso não te dá autoridade pra... não necessariamente te dá autoridade pra determinar como as outras pessoas devem viver a vida delas. Nada te dá autoridade pra determinar como outras pessoas devem buscar a sua felicidade, né? Mas pra uma pessoa leiga, o Dr. Phil, nossa, ele é doutor, ele deve saber o que ele tá falando. Pô, eu gosto do Dr. Phil.
Eu acho ele sujeito bonachão, simpático, sabe? Aquela bigodinha dele, nossa, o Dr. Phil é muito massa. Mas você já falou uma coisa importante, bonachão, ele é caricato, né? Sim. Mas aí quando você tem, sei lá, o autor daquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que, né, nossa, quando saiu o livro, meu pai acho que comprou 3 cópias, assim, ele ficou obcecado pelo livro. E eu era adolescente, eu lembro de ver a capa, nossa, doutor não sei das quantas, não lembro o nome do autor. Aquilo vinha com uma autoridade muito grande, né, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, não sei quantos anos eu tinha, mas você vê uma coisa assim, nossa, é uma pessoa que sabe muito mais do que eu tá falando. Essa pessoa sabe como que se deve viver a vida. Ou, sei lá, se o Bill Gates lança uma lista no site dele lá, 10 livros que todo mundo deve ler. Não são necessariamente livros de autoajuda, mas as pessoas vão querer ler aqueles livros porque se o Bill Gates leu, esse livro vai fazer com que eu tenha sucesso. Ou eu já vi posts do tipo, 10 hábitos de pessoas bem-sucedidas. É como se isso fosse em fórmula. Se eu fizer esses 10 hábitos, eu vou ter sucesso. Eu vou virar o próximo Bill Gates, né? Então isso cria uma ideia de... Claro, velho. Isso cria uma ideia muito fácil de que, né, como o Eduardo falou, assim, é uma fórmula, uma receita de bolo. É só eu seguir isso daqui, fechou, né? Vou ser feliz. Vou resolver meus problemas. Exatamente. Tem uma história pegando isso, né? Tem um estudo que foi feito pela Universidade de Yale em 1953, que eles pegaram lá os alunos da universidade e fizeram uma enquete lá, fizeram umas perguntas para esses alunos e eles chegaram lá no final e viram que 3% dos alunos que foram entrevistados, eles tinham uma clareza do propósito de vida deles. Quantos e 20 por cento? anos depois... Só 3%. Okay. Né? Já naquele momento tinha uma clareza de propósito da vida. E 20 anos depois eles retomaram com esses mesmos alunos e eles perceberam que esses 3%, esses alunos que compunham esses 3%, o somatório das riquezas que eles tinham superava o que os outros 97% tinham conquistado. Então eles chegaram à conclusão de que a pessoa saber o propósito de vida é o que faz a diferença. Então você tem um passo muito claro para fazer. E isso foi muito colocado em vários livros de autoajuda e tudo mais, né? Como algo que precisa ser buscado. O problema só é que o estudo nunca aconteceu. Olha só. Você falou já tava com medo, Eduardo. A gente veio pra bater aqui na autoajuda e o cara já tá falando que tem que fazer um negócio. Que é isso, jovem? Sim. Mas você vê que a coisa às vezes é tão bem montada e estruturada. Exato. E ainda que isso faça sentido para algumas pessoas, e não que vá fazer mal a pessoa saber o propósito da vida e tudo mais, não é isso que eu quero dizer. Mas é o fato de você colocar isso como, tipo, a coisa a ser alcançada. Exato. Acho que você atingiu em cheio o problema central com a autoajuda, que é dar... Né, a maior parte do que existe de autoajuda hoje não é validado cientificamente. É a opinião de alguém. É alguém que abriu uma empresa que deu certo, que escreveu um livro. Legal, conta a sua história. Pode motivar outras pessoas. Ou é só senso comum misturado com pseudociência, né? Só que quando eu coloco isso de uma forma bonita, é muito fácil convencer um monte de gente, né? É o storytelling, né? Exato. Eu tenho uma pessoa da minha família que compartilha cada vídeo na corrente do WhatsApp da família que eu tenho vontade de chorar, assim, sabe? Você tem que participar do grupo do Telegram, Ju, porque lá a gente não compartilha essas coisas. Lá não compartilha essas coisas, exato. Lá tem muito niilismo. Uma das coisas que essa pessoa compartilhou recentemente foi contra vacinas, assim, e falando sobre como você amar seus filhos vai proteger eles de doenças, sabe? Ai, tá uns negócios, assim, que eu tenho vontade de chorar, de verdade, assim, do fundo do coração. Isso cai meio que numa categoria grande das pessoas quererem respostas fáceis para os problemas, né? A vida é difícil, gente. A vida joga problema na nossa cara o tempo todo. E claro que se alguém me disser, faz isso daqui que você vai resolver os seus problemas com facilidade, é muito tentador tentar seguir esses caminhos, né? Acho que um exemplo bom disso é dieta. Todo mundo quer uma dieta milagrosa. Pô, vou perder 10 quilos em 2 semanas? Nossa, tô dentro. Tô dentro. Se eu puder comer chocolate ainda... então, nossa. E 7 minutos de exercício por dia, fechou. E
mês tomando suco de chuchu, pronto, vai perder todos os quilos a mais. Inclusive a vida. Exato. Então, essa simplificação dos problemas que a autoajuda traz também é das suas questões, né? Um dos problemas que eu vejo de não tratar com honestidade a dificuldade que é lidar com problemas de gente grande, né? Mas sabe, a gente no episódio anterior com o Marlon, a gente chegou a comentar e eu quero ainda fazer um episódio especificamente sobre isso pra mostrar o quanto isso é real. Mas assim, eu realmente acredito e há grandes indicações que, tipo assim, a nossa cultura especificamente, eu não digo nem a cultura pop, né? Eu digo uma cultura que é um pouco mais básica, que vai em quase tudo, tá inserido realmente na cultura. Ela tem um objetivo especificamente de fragilizar o indivíduo. Sim. Então eu preciso fragilizar o indivíduo para que o indivíduo compre. E para eu fragilizar o indivíduo, eu também tenho que tornar ele infantil, porque uma pessoa infantil, ela é mais frágil que uma pessoa madura, né? É mais vulnerável, Ela é mais vulnerável. Então, assim, eu tô escrevendo um texto que vai sair logo no Camelos, que fala justamente a minha perspectiva de o quanto é infeliz a era do meme, o meme da internet. Porque, assim, ele faz e ele começa... A impressão que eu tenho, treinar o nosso processo cognitivo a tentar simplificar tudo e, bum, jogar algo que é matador, né? Uhum. Então você tem lá um problema, bum, você faz um meme com 2 frasezinhas, você explicou tudo, sabe? Tipo, não vou votar no PT, bum, mamadeira de piroca, entendeu? Tipo, nossa, olha o que o Haddad fez em São Paulo. Tipo, você não tem nenhum processo de verificação, sabe? Tipo, esse é só um exemplo, né? Então, e eu acho que isso tem sido tão bem trabalhado na cultura com o tempo, que tipo assim, a gente quer tudo bem facinho, bem mascadinho, rápido e que resolva o negócio. Então, assim, a impressão que eu tenho é que, assim, a sociedade em si, ela tá muito infantilizada em qualquer tipo de processo que ela tenha que usar cognição. Então, assim, beleza, já tem um livro ali que me fala como fazer, tipo, é que nem o Paulo falando no outro episódio. Mano, eu já não leio nada, e o que eu leio eu vou ter que acreditar, entendeu? Porque é muito difícil ler. É muito trabalho. E eu tava dando só uma lida aqui na lista dos mais vendidos gerais do mês que compreende que é a nossa gravação. Olha só, os primeiros... No Brasil, eu vou pegar, né? Pra contextualizar. Não adianta a gente pôr nos Estados Unidos. Não deve ser diferente. Só um comentário sobre essas listas de best-sellers. Elas têm uma categoria específica pra autoajuda. Elas têm a categoria geral, né? E tem autoajuda como uma categoria por si só. Porque tem tanto livro de autoajuda que provavelmente, se fosse uma categoria única, só ia ter autoajuda. Não, exatamente. O New York Times, quando eles fazem lá o best-sellers, eles tiveram que dividir lá. Porque senão só ia dar autoajuda, né? Lá o mercado é absurdo. Mas no Brasil, acho que a gente vai ter que fazer isso, porque olha aqui, ó, no Brasil, dos 10 principais livros mais vendidos no último mês, 8 são de autoajuda. Que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Do 1000 ao Milhão, O Milagre da Manhã, Seja Foda, Mais Esperto que o Diabo, que é do Napoleon Hill, que é um cara que solidificou bastante a cultura norte-americana, né? Nós temos o Dale Carnegie, tem o Napoleon Hill, e daí tem O Poder da Autorresponsabilidade, Fudeu Geral, Nunca Foi Sorte, daí que nós temos 2 que talvez não sejam, o Sapiens, eu sei que não é, do Yuval Harari, e A Garota do Lago. Então, a gente tem que entender a autoajuda no contexto do capitalismo, né? Acho que fazer uma extrapolar aqui é a lei do mercado, no final das contas. A autoajuda existe porque existe demanda para isso. Muitas pessoas querem consumir esse tipo de material. Então, óbvio, eu acho que eu vou escrever um livro de autoajuda também. É fácil, né? Se você tem uma certa autoridade no assunto, escreve lá, vende milhões, fica rico, pronto. Tá com a vida feita. Uma coisa a gente garante, desculpa te interromper. Os livros de autoajuda realmente tornaram os autores ricos. Exato. Ajudou eles a ficarem ricos. Exato. E pelo visto, quanto mais você colocar um palavrão mais pesado no título aí, tá rendendo também, né? É a nova onda, né, do autoajuda, ser descolado pros millennials aí. Diego vai à loucura nesse momento. O Diego vai. Agora que ele foi determinado como millennial. Eu não queria falar nada, mas vocês estão tudo comigo, viu? Não, eu sei. A gente nasceu tudo pertinho ali. Eu nunca neguei a minha mileniedade. Não, eu tô devendo um artigo, mas eu vou explicar por que eu não sou millennial. Mas escreva que eu vou exigir meu direito de resposta. Não, com certeza. O lance também da autoajuda, que é uma coisa cultural,
que também eu acredito que é em função, né, do capitalismo, da venda exacerbada, que é o lance que eles falam que é proibido falhar, né? Então, e é claro que daí o capitalismo ele já engloba tudo, né? Porque a grande mensagem cultural que a gente tem é assim, tipo, é horrível falhar. Você sempre tem que se superar, porque você tem que ser melhor, porque você tem que performar mais. Se você domina uma tecnologia, você tem que dominar duas. Então, assim, é algo incessante, onde você tem essa mensagem que fica te empurrando pra dizer que você não pode falhar, que se você falhar é horrível, não é humano. É. Você que é o ponto fora da curva se você falhar. E daí, é claro, né, o capitalismo vai englobar tudo. Daí ele vai também ir pelo outro lado e vai falar, não, veja bem, mas você é um cara mais cool, você é um cara mais letrado, então tá, você pode falhar, fale rápido. Não é errado falhar. E daí tem todos os livros que vão na contramão daquilo. Pra falar, não falhar é legal. Tipo, falhar é legal, é um passo a mais. Não importa a sua situação, vai ter um livro de autoajuda falando que aquilo é ok, mas que você ainda pode fazer melhor, né? Mas acho que isso vai meio que de encontro com o que você... acho que isso vai de encontro com o que você falou antes também, Diego, da gente simplificar as coisas na sociedade e de infantilizar tudo e querer que tudo seja uma fórmula fácil. Eu acho que isso é quase um mecanismo de defesa que a gente tem para lutar contra esse bombardeio de informação e esse bombardeio de demanda. A gente não pode falhar. Você tem que estar com 18 anos, você tem que entrar na faculdade, você tem que fazer uma boa faculdade, você tem com 22, 23 anos se formar, já com um bom emprego, com 25 anos tem que casar, tem que ter filho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que viajar, tem que falar um segundo idioma, um terceiro idioma, e a expectativa só vai crescendo. E óbvio que a vida de ninguém vai ser tão fácil assim, que as coisas não vão seguir esse roteirinho que a mídia nos dá com aquele casal, né, como vocês estavam falando sobre casamento, por exemplo. Acho que é um exemplo fantástico sobre como a autoajuda a autoajuda e a mídia, né, distorcem a realidade. Sim. Bom, eu não sou casada, então eu não vou dar muito pitaco nisso, mas existe uma ideia do que é uma vida feliz, do que é um casamento feliz. A família margarina, né, da propaganda comercial de margarina lá. Tá tudo muito perfeito, tudo muito certo. E se você não vive aquela vida, você tá falhando. Loser. Você tá falhando. Exato. E agora, o que eu tô fazendo de errado pra não... E assim, não só eu não tô vivendo aquele roteiro, mas eu tô me sentindo miserável o tempo todo. A gente vive numa era que depressão, ansiedade são duas das doenças mais comuns. A gente vive numa era que suicídio tá atingindo níveis que nunca... Desde que a gente começou a registrar suicídio, cada ano bate um novo recorde, sabe? É triste você pensar que as pessoas estão vivendo sob essa pressão toda e que a única alternativa que elas conseguem pensar muitas vezes é um livro de autoajuda, é um palestrante no YouTube, um guru que não vai de fato... todas essas estratégias, elas estão dentro da mesma lógica, né? De vender uma resposta fácil e superficial, que não vai de fato interessar os problemas reais que a pessoa está enfrentando. Sim, e também eu acho que essa questão da autoajuda, ela de alguma forma, ela também... Você mesmo ilustrando que a gente tem enfrentado esses tipos de problemas como suicídio, depressão, ansiedade, ela também, ela é fruto de uma solidão que a gente tem passado. Exato. Porque assim, às vezes antigamente você ia sentar numa mesa, ia conversar com o teu amigo, você ia ver pela convivência, você ia viver em comunidade, sabe? Você ia ter mais de um amigo, você ia ver como as dinâmicas familiares funcionavam e você ia conseguir ver que a realidade era algo que, como a gente falou desde o início do episódio, a vida é difícil. Só que tem uma mídia que fala pra você que não, a vida não é difícil, é que você tá errando e não tá superando. E daí, como a mídia também já te quebrou e tentou te separar dos grupos, porque vida em comunidade, né, também não é uma coisa que é bom pra eles, porque você fortalece até uma identidade tribal, isso a gente pode ir até pra parte antropológica, né, de sociedade, e ver como que o nosso cérebro evoluiu pra isso, mas que te empurra, essa cultura te empurra pra uma solidão e daí te dá livro pra você tentar preencher esse vazio. Daí vem as redes sociais com fórmulas que a gente já falou no outro episódio. Eu tenho que fazer um drop só pra falar tudo que eles fazem quimicamente no cérebro, tipo, pra te deixar viciado nisso, te isolar e te deixar maluco, velho. E te dar livro de autoajuda pra dizer que você tem que funcionar, mas daí lá eles estão te quebrando lá fora pra você não funcionar, maluco. Tem que matar, tem que destruir o sistema. Isso aí, anarquia. Mas pegando até
esse teu gancho aí, e daí até deixando a deixa pra Ju, você tem, por exemplo, se for pegar, eu tava até olhando uns vídeos do Pondé aqui, que é um filósofo do Brasil, né? Pondé é bacana. Também o Clóvis de Barros, também, pra quem conhece aí, também é super famoso. Eles são críticos, né, da autoajuda. Eu acho ele divertidíssimo, o Clóvis de Barros. O Clóvis, aliás, o Clóvis deve velho. ser um dos nossos ouvintes. Clóvis, a gente quer você aqui no nosso programa. Com certeza, com certeza. Vamos fazer um programa. Mas o Pondé, por exemplo, ele é um crítico feroz mesmo, né? Sim. Então, ele fala sobre esse aproveitamento da autoajuda, né? Citando que essas pessoas são mercenárias, canalhas, mentirosas, quando elas trazem esse tipo de coisa, e juntando com tudo isso que o Diego tava falando, daí a Ju comenta, mas eu queria saber se existe algo de bom que a gente consegue tirar disso daí. Olha, é uma pergunta excelente. Eu acho que existe muita má fé no mercado de autoajuda, né, de pessoas querendo se beneficiar desse sistema que, como o Diego muito bem explicou, é um sistema cruel, é um sistema que isola as pessoas, que cria falsas expectativas de sucesso e felicidade, e daí joga um monte de solução falsa e um monte de gente querendo se beneficiar com isso. E quem está se beneficiando são eles, é o escritor mesmo, né? Ninguém mais. Eu acho que existe, não dá para também jogar o bebê com a água do banho, né? Como dizem. Existe, mesmo em cultura, em tradições religiosas, em tradições familiares, no senso comum existe certa sabedoria. Sim. Não vou dizer assim que tudo relacionado à autoajuda é lixo. Não é. É difícil você julgar o que é bom e o que é ruim. Mas existem certas verdades escondidas ali que podem ajudar. E a autoajuda, ela pode ser... eu acho que uma coisa que a autoajuda pode favorecer é o autoconhecimento. Então, se você está passando por um momento difícil na sua vida, vamos dar como exemplo aqui, na sua carreira. Você não gosta do seu trabalho, acabou fazendo aquela faculdade porque foi pressionado pelos pais, ou né, não fez faculdade, foi trabalhar numa coisa que não tá te fazendo feliz. E de repente você compra um livro de autoajuda e aquele livro te fala um monte de coisa e te motiva. E eu não vou entrar no mérito do que o livro está falando, se está certo ou errado, bom ou ruim. Mas talvez, num caso bom aqui, o livro de autoajuda vai te motivar para mudar. Então você tem que aproveite pelo menos. Já leu o livro de autoajuda, já pagou dinheiro no livro, já bateu a cabeça para entender o que o livro estava falando, foi chato, enfim. Já foi um compromisso que você teve que fazer ali para ler aquele livro. O melhor que eu posso dizer com relação a isso é a pessoa utilizar aquela motivação que ela está sentindo, depois de ter lido um livro, de ter visto uma palestra, para buscar tomar atitudes que de fato vão mudar a vida dela. Não é só aceitar o que o livro disse e seguir aquela receitinha de bolo, né? Mudança, qualquer mudança na nossa vida, ela vai exigir paciência e vai exigir comprometimento. A gente não muda do dia para a noite. E a gente tem que pensar que o nosso cérebro como adulto, né, o cérebro da criança funciona de um jeito muito diferente. A criança não experienciou o suficiente do mundo para ter padrões de comportamento ainda. E por isso que às vezes é difícil e frustrante criar um filho, uma criança, porque cada vez é um problema novo. Você não está esperando o que seu filho ou sua filha vai fazer, né? É porque quando você vê, voltou no Bolsonaro. Jesus, como assim, filho? Eu te criei, te eduquei. O que eu fiz de errado? Olha esse terreno pantanoso aí, jovem. Olha só. Ó a cor da minha camisa, vocês estão entendendo a mensagem subliminar aqui, né? Isso aí, revolução. Vocês não estão vendo, mas eu tô de vermelho. Exato. Então, o cérebro da criança funciona de um jeito que é muito mais flexível. A criança, ela é muito mais propensa a aprender com experiências novas e se adaptar do que o cérebro do adulto. Quando a gente cresce, a gente já aprendeu certos padrões de comportamento. E o nosso cérebro, meio que por padrão, vai seguir o que é mais fácil, é o caminho batido. Pensa quando você está dirigindo pro trabalho, ou tá andando pro trabalho, indo de ônibus, não importa, ou pra escola, enfim. Você tá fazendo sempre aquele percurso, você não precisa nem parar pra pensar no percurso que você tá percorrendo. Você vai no piloto automático. E na nossa vida, qualquer coisa que você pode pensar, qualquer comportamento, qualquer padrão de pensamento que você tenha, vai seguir a mesma lógica. Você vai fazer coisas sem pensar muito, porque aquele aprendizado já foi consolidado. Então mudar sua carreira, mudar seu estilo de vida, mudar a alimentação, mudar a forma como você se relaciona com um esposo, esposa, namorado, namorada, enfim, com seus pais,
vai exigir um esforço constante, vai exigir você estar o tempo todo se monitorando e prestando atenção no que você está fazendo e intencionalmente mudar como você age, né? Se toda vez que eu vou num restaurante eu tenho que comer sobremesa, mas eu quero perder peso, então eu vou parar de comer sobremesa, eu tenho que fazer um esforço de dizer, eu não vou comer sobremesa hoje. Não é o meu padrão, mas eu vou ter que ter esse comprometimento. E aí que a autoajuda falha. Ela te dá a motivação de começar, mas ela não te ensina estratégias de como manter um comportamento positivo. E aí que as pessoas podem, se elas querem consumir material de autoajuda, elas têm que ter isso claro. A autoajuda pode te motivar para começar, mas você vai ter que fazer o seu comprometimento com a mudança e vai ser chato, não tem jeito, vai ser um saco, vai ser trabalhoso, vai levar tempo, você vai ter recaídas. Enfim, é um processo iterativo, você vai ter que estar o tempo todo repensando e reestruturando a sua forma de agir. Mas é bem isso que você falou, Ju. O livro da autoajuda, as maiorias, os que eu li pelo menos, eles tentam te motivar, o que eu não acho que é errado. Eu não acho, né, que muitas vezes o autor do livro da autoajuda, ele quer te sacanear e só quer usar uma fórmula para vender livro. Eu acho que deve ter alguns ali que eles querem realmente que você vá para frente, mas falta um pouco de ciência, né? Eu li um livro falando a respeito até da própria força de vontade, que é um mecanismo que ele é bem limitado, né? Eu vejo a força de vontade como uma barra de energia, né? Vai até um pedacinho e do resto você tem que ir por processo, você tem que ir porque você decidiu. E os livros de autoajuda, eles são muito motivacionais e emocionais, né? Porque vende mais. E nesse contexto, o que eu vejo nisso tudo também é essa questão de que acho que trazendo para nós um pouco daquilo que eu acho que acontece também, é que quando você vai procurar uma autoajuda, e até a Ju tinha comentado um pouquinho sobre isso, a gente está sendo reativo, né? Então você está procurando autoajuda ou porque você está num desespero, ou porque você acha que você tem aquela incapacidade, aquela incompetência, né? E você precisa que alguém te ajude. No caso, você não tem ninguém que te ajude, você vai procurar a autoajuda. Ajuda, exato. Sim. Quando, na verdade, você tem nesse balaio, até eu tinha comentado anteriormente, você tem alguma literatura que fala, assim, de melhoria, que fala, assim, de desenvolvimento pessoal, ou de crescimento pessoal, como queira, mas em que você vai com uma atitude proativa em cima daquilo, ciente de quem você é, de onde você está, e que você quer buscar algo mais, que talvez essa literatura possa te trazer aquilo, né? Não vou dizer os passos, mas eu acho que são mais conceitos e entendimentos de situações, de questões, de circunstâncias e contextos que vão te fazer pensar e refletir aquilo que você faz em relação ao que outras pessoas até fazem e te levar a um ponto diferente de crescimento e de melhoria. Eu vejo assim essa diferença de você ir numa condição de, tipo assim, entre aspas, coitadinho, buscar uma literatura e você ir pra cima daquela literatura pensando, não, eu preciso nesse ponto aqui, eu tenho que melhorar. Aí eu queria até ouvir esse contraponto da Ju, se existe também essa percepção da forma como a pessoa busca. E daí, juntando tudo isso, eu acho que existe uma falta de crítica nossa hoje, né, como sociedade ou como indivíduo mesmo falando, que muitas vezes você está só recebendo aquilo e você não consegue criticar o que está sendo colocado ali. Porque se você pega um livro, toda a literatura que o cara foi atrás ou que ele está colocando no livro dele é para dar base para aquilo que ele está falando, né? Ele não vai buscar um autor ou uma crítica daquilo que ele mesmo está dizendo. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Você acredita que, tipo, não, o cara está trazendo tanta informação, tanta coisa, que não tem como ser errado, além daquilo que a gente falou, né, de tipo, eu já tô me esforçando tanto para ler esse livro que tem que ser verdade, mas às vezes você até pensa, puxa, tem tanta gente falando, tem tanta literatura falando a mesma coisa, e a nossa crítica acaba sendo muito baixa em relação àquilo que está sendo colocado ali. Acho que você colocou dois pontos interessantes aqui. O primeiro é esse último que você disse agora, que falta autocrítica. É um problema sério que nós temos como sociedade hoje. As pessoas acreditarem nos absurdos que estão colocados na internet aí, mostra uma falta de autocrítica muito grande, né? De autocrítica, não autocrítica também, mas de crítica com relação à informação que você recebe. Então, sim, você tem que ter um certo nível de ceticismo com relação a toda a informação que você recebe. Tem que parar e pensar criticamente sobre em tudo. Não importa, não importa a informação que você receba, tá? Qual que é, né? Se é uma informação, sei lá, que eu possa testar cientificamente, então o que os cientistas estão falando sobre isso, né? Bom, essa é a minha abordagem com relação aos problemas.
Mas quando vem em relação a questões pessoais, né, e entrando nisso no guarda-chuva aí de autoajuda, se eu pego um livro de autoajuda para ler, eu tenho que refletir como aquilo, o quanto daquilo é verdade com relação à minha vida. Tem que ter essa crítica, tem que ter esse filtro, não é só aceitar tudo que a gente recebe, né? Acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é que a gente tem que aceitar. Vou fazer uma revelação aqui, gente. A vida não é fácil, todo mundo tem problema. A vida não é aquilo que tá no Instagram, não é novela das 8, não é Hollywood. A vida é difícil. Exatamente. É difícil, não adianta chorar. Já dizia Rocky Balboa. É difícil, não adianta chorar. Exato. Aliás, que frase de autoajuda maravilhosa do Rocky, hein? Aquela é autoajuda de verdade, viu, pessoal? Autoajuda de verdade, exato. É sabedoria, eu diria. Dito isso, a busca por aprimoramento, esse desejo que nós temos, que é quase, eu diria, inato, é uma palavra meio forte, mas essa vontade que a gente tem de melhorar, de mudar, de resolver nossos problemas, de buscar algo melhor, é válido. Não tem nada de errado nesse desejo em si. Acho que o que faz com que nós, seres humanos, sejamos tão incríveis como espécie, é que a gente não aceita qualquer coisa, a gente não aceita dormir no chão de pedra, a gente quer fazer uma caminha gostosa, confortável, a gente não aceita ficar no frio, à noite, no escuro, a gente vai lá dominar o fogo. Enfim, a gente está sempre buscando aprimorar. Isso é válido. A questão é que a forma como a abordagem da autoajuda traz ignora a saúde mental. Ou simplifica a saúde mental de um ponto que não é saudável. Eu sou Exatamente. 100%, 110% a favor das pessoas tentarem buscar aprimoramento. Mas pensar nisso não pelo viés da autoajuda, mas pelo viés da saúde mental. É a gente falar que ter o que nós chamamos de transtornos mentais, ter depressão, ter ansiedade, ou experienciar depressão e ansiedade, e, enfim, qualquer outro problema de saúde mental, entre aspas, aqui, não tem um termo melhor para isso, mas eu esqueci. É normal, todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida. E não tem nada de errado você querer resolver esse problema, né? Mas a gente tem que buscar pessoas, profissionais, que estejam qualificados para de fato te ajudar, para de fato te dar um conselho, para de fato te ajudar a elaborar e buscar uma estratégia que vai resolver seu problema. A questão com a autoajuda é que você fica jogando. É quase assim, eu tenho uma casa pegando fogo e eu fico com um copinho de água, jogando um copinho de água por vez. Eu não tô, de fato, lidando com o problema, eu tô tapeando só, eu tô fazendo de conta que eu tô resolvendo, né? Então, se você, qualquer pessoa, se eu posso dar uma dica de autoajuda aqui, de saúde mental, se você tá passando por um momento difícil na sua vida, se você tá enfrentando qualquer tipo de dificuldade na sua saúde emocional, busque ajuda, mas busque ajuda no lugar certo, né? Vai para conversar com um psicólogo, com um psiquiatra. A gente até no episódio sobre psicoterapia falou bastante sobre isso. A gente tem que tirar a autoajuda, ela meio que reforça o estigma da saúde mental ou de problemas, transtornos psiquiátricos como algo errado, como algo proibido de se falar, estigmatiza aquilo, né? Mas quanto mais a gente falar sobre essas coisas, mais naturalizado fica e mais as pessoas vão aceitar que tudo bem eu ir no psicólogo, tudo bem eu ir no psiquiatra, e buscar ferramentas corretas para lidar com os meus problemas. É interessante isso que você está colocando, até porque posso estar enganado aqui, daí você é profissional da área, pode me corrigir, mas até onde eu sei, quando você busca esse tipo de ajuda profissional, você não tem um retorno do profissional no seguinte sentido: olha, você vai ter que fazer isso, isso, Exato. isso e tal. Ele vai fazer com que você chegue à sua conclusão. Ele vai te trazer algumas deixas, algumas dicas, alguns contrapontos daquilo que você está vivenciando, mas para que você consiga chegar a uma conclusão. E não vai te dizer, olha, se você fizer essa semana aqui esses 3 passos aqui, semana que vem você vem aqui e você vai me dizer se está melhor. Exato. Aí você já vê a abordagem diferente, né? A gente tá falando de alguém que estudou anos para estar ali, e às vezes a pessoa dá mais importância para a leitura de um livro. São só as vivências da pessoa e aquilo tem uma validade às vezes maior até para a pessoa do que a ajuda de um profissional, né? Você acertou em cheio aí, Eduardo. A gente, na psicologia, uma palavra que a gente gosta bastante é idiosincrasia. A palavra que a gente gosta é idiosincrasia, porque o que isso quer dizer é que os nossos problemas são únicos. Sei lá, eu vou dar um exemplo bem simplificado aqui, só para ilustrar o meu ponto. 2 pessoas que cresceram em ambientes familiares com pais ausentes.
essas duas pessoas tiveram uma experiência cedo na vida parecida, mas a forma como elas vão experienciar isso e as consequências que isso vai ter na vida adulta delas pode ser completamente diferente. Então não adianta eu ler um livro de autoajuda que fala como ser um adulto funcional que teve pais ausentes, porque o adulto A e o adulto B, para eles a solução vai ser completamente diferente, as consequências daquilo vão ser diferentes. Então o que o psicólogo faz é te ajudar a encontrar o caminho que vai funcionar para você, e esse caminho vai ser difícil, porque o psicólogo também não sabe. Quando você chega no consultório a primeira vez, seu terapeuta não sabe quais são os seus problemas e o que ele pode fazer para te ajudar. Ele vai ter que descobrir isso com você, e ele pode te guiar e te ajudar a encontrar um caminho mais fácil, mas é um processo, é uma parceria. Psicoterapia é uma parceria entre o paciente, o cliente e o terapeuta, né? Enquanto a autoajuda é só um post na internet que te diz como ser feliz. E o valor disso é bem questionável, né? Alcunha genérica de autoajuda: 10 dá em média 100 lições para ser feliz. Se você souber escolher, algumas têm mais lições, é mais garantido. Você coloca os livros no banco do passageiro e vai apressado para o trabalho. Na sua frente um Toyota Corolla. Como todo dono de um Toyota Corolla é um tiozão que já tem a vida ganha e vai falando ao celular, atrapalhando o trânsito. Como nem todo mundo riu, vale também para Honda Civic. Você precisa ultrapassar e não consegue. Chega um cruzamento demorado da cidade, dá amarelo, e aí acontece o inevitável. O Toyota passa e você fica. Você vê até estrela de ódio, mas você olha de lado e o que você encontra? 100 lições para ser feliz. Fique tranquilo, depois da leitura atenta, no dia seguinte, o Toyota já vai aparecer atrás de você. Com 100 lições para ser feliz, aliás, entes queridos não adoecem e nem morrem mais. Com 100 lições para ser feliz, quanto mais você comer, mais você emagrece. Com 100 lições para ser feliz, o teu time ganhará todas as partidas e fácil. Com 100 lições para ser feliz, vem de brinde uma pulseira do equilíbrio. É a NASA que garante. Psicólogos, terapeutas, psicanalistas que passaram a vida estudando nas profundezas da alma humana, longe do alcance da sua consciência, as razões da tristeza de cada um, tudo bobagem. Pulseira do equilíbrio, alegria até o fim da vida. Só não esquece de pôr do outro lado do relógio para você finalmente ficar equilibrado. Você vê que tem essa questão da deturpação de tudo isso, né? Acho que até a gente comentou naquele episódio de psicoterapia, teve um caso aqui no Brasil que ficou bem evidente, e às vezes como a própria mídia ela tem uma tendência para pegar essas coisas que estão na moda, né? Que foi, acho que numa novela, que a menina tava com depressão e tal. E daí ela foi se consultar aqui, entre aspas, né, com um coaching. Então aquilo causou, até no próprio meio da psicologia aqui no Brasil, mas de uma maneira geral, um questionamento muito grande com aquela abordagem, né? Uma pessoa que estava vivenciando um problema grave, como a Ju mesmo falou, que é algo que cada vez mais recorrente na nossa sociedade, e é um problema sério, né, que leva as pessoas muitas vezes a perder a vida, tratado de uma maneira superficial, vamos dizer assim, para ficar light. Mas é aquilo que a gente tem vivido hoje, né? Esse direcionamento, às vezes, que muitas vezes até confunde as pessoas que estão precisando realmente de uma ajuda, né? Exato. A gente pode talvez fazer um episódio inteiro só sobre coaching. Eu conheço muito pouco para dar uma opinião bem embasada. Eu acredito, eu tenho alguns conhecidos que são coaches. Existe gente muito boa fazendo coaching, com muita qualificação, mas no meu entendimento a diferença fundamental entre um bom coach e um bom terapeuta é que o coach vai ter um nicho muito mais específico. Então, sei lá, uma pessoa que eu conheço que trabalha com coaching, ela dá acompanhamento vocacional para pessoas que estão para fazer vestibular e tal, adolescentes ali, né? É um nicho bem específico. Exato. É um nicho específico. Sim. São pessoas que eles não precisam fazer terapia para discutir a vida inteira delas, para decidir qual faculdade querem fazer, mas elas precisam de alguma orientação, né? Elas não sabem exatamente que critérios usar para escolher uma carreira. Então eu acho que isso é válido. Ou eu penso assim, não é a mesma coisa, eu sei que não é, mas um personal trainer na academia, né? Você vai pra academia, você tem um objetivo, quer ganhar massa muscular, quer perder peso, e o personal trainer é a pessoa qualificada para te dizer. Então, se você fizer esses exercícios aqui, a sua chance de sucesso é maior. Então, o coach nesse sentido, e né, quando o coach começaram,
eles eram literalmente técnicos de esporte aposentados, foram trabalhar em empresas para dar treinamento motivacional e essas coisas. Existe certo valor nisso, né? De você... Eu tenho um problema bem específico, bem dentro desse quadradinho aqui, e eu tenho uma pessoa com qualificação para me direcionar a resolver esse problema em particular. Mas, e daí fica uma linha muito tênue. Quando que o problema se torna complexo demais ou abrangente demais, que o coach não vai mais dar conta, que daí um terapeuta, um psicoterapeuta seria a pessoa mais indicada. Aí eu não sei. Aí tá fora do que eu posso opinar. Mas eu acho que existe valor nesses coach. Agora tem coach quântico. Eu não sei nem... Se a gente for colocar as nomenclaturas fantásticas que tem hoje em dia... tudo que põe quântico dá uma mistificada, né? Sim, não, esse cara é bom, velho. Não, mas eu acho que até o lance da gente usar o termo em inglês, ele já prejudica um pouco, né? Porque que nem a Ju falou, é técnico. Na verdade, é um treinador. É um treinador. Né? Então, quando você imagina e você vai pro mundo dos esportes, você não vai contratar um técnico de basquete para treinar um time de vôlei. Por quê? Porque um técnico é especialista num nicho, né? Então, quando a gente trata com um coach de life... life coach. Life entendeu? coach. Tipo assim, você tá falando que alguém é treinador de vida. Life coach. É um cara treinador da vida. Mas pra você treinar, tipo, a vida é algo extremamente complexo, né? E é isso que daí a gente também já falou, né? Essa infantilidade de você querer simplificar algo que é extremamente complexo, botar 2, 3 formulazinhas e falar, isso vai funcionar, entendeu? Então, eu acho que se a gente se referisse a coaches como treinadores, eu acho que isso ia começar a dar problemas pra eles, porque você ia querer especificamente as coisas. Não, você devia ser meu treinador pra isso aqui, porque, exato. Entendeu? E quem é treinador da mente são os psicólogos, os psiquiatras. Eu queria pegar 2 pontos aqui, um que a Ju falou e um que o Diego falou, que eu achei bem interessante, que a Ju colocou essa perspectiva, né, do treinador, que seria o personal trainer da academia, que a pessoa vai lá, ele vai ter uma receita, que é o que ele conhece, é um treino que ele, para tua musculatura, para aquilo que ele sabe que vai ser trabalhado, vai surtir um efeito, mas que se o teu problema não é simplesmente você fazer exercício para perder peso, mas for mais no âmbito emocional da coisa, ele já não vai dar conta, não adianta ele querer fazer alguma coisa em cima disso, ele não vai conseguir te ajudar. Não, e até um detalhe, desculpe te interromper, mas até um detalhe nisso, quando você tem um treinador, um coach, nem mesmo aplicando a mesma técnica para 2 alunos vai gerar o mesmo resultado, porque tem todo o processo biológico interno do cara, que o cara vai responder um tipo de exercício, mas não vai responder a outro. Sim, mas o cara, ele tem o caminho das pedras para isso. Sim, né? sim. Ele vai te acompanhar e se aquilo não estiver dando resultado, ele vai fazer as correções e tal. Sim. Mas se estiver no âmbito emocional, não adianta o cara ficar no teu ouvido ali falando, vai mais, corre mais, faz mais isso. Tipo, a pessoa vai ser mais arrasada de lá. Né? Então, às vezes, o que o livro faz é isso. Que nem eu falei, né, anteriormente, tipo, vai e faz isso daqui, mas não tá dando certo, a pessoa fica mais arrasada, porque ela que é incompetente, os passos estão ali. E com relação ao que o Diego falou do coaching, né, eu até gostaria e talvez até venha fazer algum curso de coaching ou para tentar me aprimorar nisso, mas o que eu penso do coaching é bem nesse escopo de treinamento. Né, de você, por exemplo. Não trai de você, por exemplo. O cara é um coach de liderança. Então a pessoa, ela, por exemplo, ela quer ser liderança na empresa dela. Então o cara vai trazer de repente quais são os tipos, os modelos que existem, que são estudados naquele escopo e tudo mais. E daí a pessoa conhecendo aquilo, ela vai ter uma base maior para saber a forma como ela vai exercer aquilo. Né? Só que como a gente tá falando, é algo mais específico, mais focado, né? Alguém que talvez saiba, por exemplo, olha, eu tenho o caminho das pedras para você fazer isso que você quer, os passos são teus, aqui tem esses caminhos aqui, você vai escolher o que você quer e você vai atrás. Daí a gente vai voltar na questão do esforço. O treinador, o personal trainer pode falar, olha, você tem que fazer essa série aqui e se você não fizer, não vai adiantar nada. A gente, às vezes, nós somos muito bons começadores de coisas, né? A gente tava falando disso e a gente não tem a perseverança para dar continuidade nas coisas. E isso é uma falha que nós temos no mundo atual, de querer tudo sempre mastigado, que também a gente falou sobre isso, mas a gente precisa separar isso também, porque pra gente entender até e poder... É aquela história, né? Você tem, por exemplo, a nota de dólar.
Se você conhece bem a nota de dólar verdadeira, você vai reconhecer quando você pegar uma falsa. Então a gente sabendo bem como é que são as coisas e tendo clareza e o discernimento e a crítica necessária para saber aquilo que é bom para nossa vida, o que a gente precisa e tal, quando você vê um cara que tá só falando e jogando aquilo como os empreendedores de palco, como os animadores de torcida de palco, de palestrantes que são muitas vezes só aquele cara que vem ali para você fazer dar risada e se sentir mais leve, você acha que aqueles passos são maravilhosos, mas não são, é justamente a gente ter a clareza daquilo que é em relação ao que não é, vai ficar mais fácil de a gente entender também. Sim. Quando eu tava conversando com o Diego sobre esse episódio, né, eu falei do Fuck Feelings, Diego. Eu não sei se você teve a oportunidade de... Não, eu comecei, eu já li 3 capítulos. Legal, Fuck Feelings é um livro muito interessante, divertido. É bem divertido. É bem divertido. E os autores são Michael e Sarah Bennett. Ele é psicólogo de muitos anos e ela é a filha dele e ela é escritora de comédia. Então eles se juntaram e escreveram um livro de autoajuda, só que distorcendo o que a autoajuda faz. Então o que eles fazem no livro, cada capítulo é sobre um tema diferente, tipo autoestima, relacionamentos, carreira, filhos, desenvolvimento pessoal. E ele começa falando, não, isso daqui é besteira, é bobeira. Autoestima, não existe autoestima. Então ele desconstrói os conceitos e reconstrói de uma outra forma. E o que ele quer chegar o ponto principal do livro, na tese do livro, é de que não adianta a gente querer controlar os nossos sentimentos. A gente vai ter sentimentos ruins, a gente vai ter coisas na nossa vida que não vão ter resolução. Você vai ter aquela experiência, né? Tomara que não, mas muita gente vai ter uma experiência traumática. Eu torço pra que não, mas tudo indica que sim. Eu torço pra que não, mas a gente não tem como prometer, né? Exatamente. Vai ter aquela experiência ruim, né, com os pais, ou enfim, um coração partido com um relacionamento que acabou de forma trágica. Não adianta você querer resolver aquele sentimento negativo para daí começar a ser feliz. Você meio que tem que abraçar o sentimento negativo, abraçar as coisas que vão dar errado na sua vida e buscar ser feliz do mesmo jeito, e buscar aquilo que vai te dar prazer, aquilo que vai te dar significado. Ele não fala tanto em felicidade quanto em significado, né? O que tem sentido na sua vida. E a diferença é que o autor também, ele tem, se eu não me engano, 40 anos de experiência em psicoterapia. Ele é psiquiatra, né? Ele é formado em Harvard e acho que ele é psiquiatra com 40 anos de análise que ele faz. Então, assim, é alguém com bastante experiência, bem acadêmico, e é muito engraçado. Não é porque a gente tá falando de um livro que é um livro real de autoajuda, só que é de um psiquiatra de Harvard, né? E é bem bacana esse livro. Se eu posso deixar uma dica pra quem domina o inglês, eu não sei se esse livro foi traduzido, é um livro bem interessante. E ele fala, eu vou contar um pequeno spoiler aí, Diego, mas uma das minhas partes favoritas do livro é quando ele fala de autoestima. Que ele fala que existe essa ideia. Então, existe essa ideia de que a autoestima é uma coisa importante. É só pra ilustrar qual que é o ponto do livro e como ele distorce a nossa ideia de autoajuda, né? A autoestima, todo mundo, você tem que ter boa autoestima. Um dos caminhos pra você ser feliz é você ter autoestima, você se valorizar, você se colocar em primeiro lugar. Daí ele começa a falar de pessoas que têm autoestima alta demais sem justificativa. Ele dá o exemplo do Trump. Que o Trump nunca fez nada na vida dele pra merecer ter uma autoestima alta. O cara nasceu numa família rica. Tudo que ele teve na vida dele é só porque ele é rico e só porque ele tem o nome que ele tem. Eu vi uma reportagem dele falando que, na verdade, ele conquistou tudo. Que a única coisa que ele precisou no começo foi de um empréstimo de $1 milhão do pai dele, mas que o resto ele fez tudo, entendeu? Tipo, muito né? Tipo, não, realmente é o self-made, o self-made man, o cara é demais. O George Bush também falou isso numa entrevista. Nossa, eu tive que conquistar tudo. Como assim você teve que conquistar tudo, mano? Você é filho de presidente dos Estados Unidos, cara. Fantástico, né? Fantástico. Eu comecei do zero com $1 milhão e foi, velho. Nossa, me dá $1 milhão que eu também vou começar do zero. Claro. Lembrou um caso brasileiro aqui até. Assim, não quero desmerecer a pessoa nem nada, né? Mas é aquela história de você pegar X mil reais do cheque especial pra você montar um negócio, né? E daí o questionamento que eu faço é o seguinte, né? Tipo, você era diretor
e você tinha lá X mil reais para você emprestar, mas uma pessoa para ter o equivalente que era isso há 30 anos atrás hoje, ela tem que ter uma renda violenta para ter um limite de cheque especial e tudo mais. Então, você já tinha uma bagagem, você já tinha uma estruturação financeira tal que te permitia ter acesso àquilo, mas não desmerecendo a atitude, a perseverança, a resiliência e o que alcançou. Mas às vezes a pessoa tá ali, ela olha e fala, puxa, eu vou emprestar dinheiro do banco. Não! Esse foi o caminho que ele conseguiu fazer. Você pode tirar as coisas boas do que ele fez e tentar aplicar aquilo, mas o teu caminho é você que tem que fazer. Não adianta você se endividar às vezes e fazer as coisas atropeladamente, que você vai cair, você vai se dar mal. Então, calma lá, né? Não, fora que também teve um certo crítico, né? E outros que eu também já ouvi, que eles fizeram a comparação de algumas entrevistas desse autor e não bate nem os números, às vezes, quando ele fala. Então, assim, às vezes, como o Eduardo falou, mesmo que se o cara tivesse acesso àquela quantidade de dinheiro, tipo, o cara tinha que ter uma movimentação alta, entendeu? Então, assim, ele faz uma artificialização e uma comercialização em cima da história dele, exagerando e fazendo lá o lance da superlativização em cima de uma história que não é bem real, entendeu? Tipo, mano, não é bem assim que você tá falando. Você tá vendendo uma história pra vender um produto. Ele tira todas as partes difíceis, de repente, ou omite partes que foram fundamentais, né? Ou, sei lá, eu sei que não é esse caso, mas o Trump recebeu $1 milhão do pai dele, né? Sim. É uma parte fundamental da história, não é só vontade e perseverança. Não. Né? É que parece, né? Fica parecendo que 1 milhão é acessório na história, né? Exato. Suave, o que é 1 milhãozinho, né? Beleza, Então, mas esse tipo de história, só retomando o que eu tava falando de autoestima, né? São pessoas que têm uma autoestima muito elevada, muitas vezes, sem merecerem. Ela só tem autoestima alta porque ela tem autoestima alta, né? A pessoa se acha, ela acha que ela merece coisas da vida só porque ela é quem ela é. E essas pessoas acabam ferrando com pessoas que têm uma autoestima normal ou baixa, porque elas acabam impondo as vontades delas, acabam fazendo com que as pessoas se sintam inferiorizadas e desrespeitadas de qualquer forma. Então, autoestima não é um conceito que por si só não é um conceito positivo. E a autoajuda vende como se fosse uma das soluções dos seus problemas. Então, a forma alternativa, então, esse autor, né, do livro que a gente está falando, ele começa a falar um conceito que existe no mundo da autoajuda, que é bastante forte, ele desconstrói esse conceito. A autoestima não é necessariamente uma coisa boa. E daí ele dá uma alternativa. É bom ter autoestima alta, mas você tem que ter autoestima baseada em coisas reais. E não precisa ser nada louco, mas se você é uma pessoa que, sei lá, está sofrendo com depressão e de repente você começa a ter a motivação de seguir uma rotina mais saudável, de fazer uma atividade física, de levantar no mesmo horário todos os dias. São coisas pequenas, mas aquilo está te falando que você tem um valor, né? Você está construindo a sua autoestima baseada em coisas reais. Ou você, no seu trabalho, ou enfim, no seu relacionamento com seus filhos, com seu esposo, esposa, você está tomando atitudes que justificam ter uma boa autoestima. Essa é uma abordagem mais positiva do que só tem uma autoestima alta. E joga aí, ó, se vira. E não, e fora que também, né, como você falou, não é real. E outra coisa, reforça também o lance além de reforçar a solidão, reforça o egoísmo. Porque às vezes também toda a construção da autoajuda é baseada que você é o elemento mais importante do universo. Exato. Então, como você é a pessoa mais importante do universo, tudo gira ao teu redor. Então, como é que eu tenho dificuldades? Por que eu sofro? Por que isso? Por que o mundo é injusto só comigo? Não, é como a gente falou no começo, o lance da infantilização, de você não ter noção de que você é mais uma peça de um mundo onde tem 7,7 bilhões de pessoas, entendeu? Tipo, você não é tão especial assim, entendeu? Você não precisa ser totalmente mimado, a vida não te deve nada, entendeu? Exato. Não, com certeza. Esse é um problema sério, as pessoas acharem que elas... E claro, pra nossa vida, nós somos o centro do nosso universo, sim, né? Sim. Mas é colocar as coisas num contexto, né? De entender que o mundo não gira ao nosso redor e não esperar. É infantilização. Você falou tudo, tudo é infantilização, cara. É triste. Vamos matar esses capitalistas que querem nos infantilizar. Tá revolucionário hoje, Diego. Eu tô revolucionário ultimamente. Fora o capitalismo. Fora o capitalismo. Não, a gente tem que fazer um híbrido, porque o comunismo também não funciona. Também não funciona, exato. É porque também não dá pra ser infantil, achar que a gente vai sempre tratar todo mundo igual. Não. Acho que a gente tem que poderia dar certo é uma coisa que não existe.
ainda. Exatamente, ainda. Eu acho que pra finalizar e a gente sair com uma nota positiva, né? Porque a gente destruiu a autoajuda aqui, né? Ninguém mais vai querer ler livros de autoajuda. Acho que o que a autoajuda falha, como a gente já falou várias vezes ao longo do episódio, é em querer dar soluções fáceis. O que a autoajuda pode oferecer como ponto positivo é fazer você refletir na sua vida. E se a gente quer buscar, e eu advoco muito com relação à saúde mental, uma das coisas mais importantes é você ter autoconhecimento. A gente só pode mudar e melhorar aquilo que a gente reconhece em si mesmo. Então você parar e pensar na sua vida e refletir na sua vida e identificar quais são os seus valores vai ser um primeiro passo muito importante em você promover o seu próprio caminho de autoaprimoramento. A gente não tem como melhorar aquilo que a gente não entende. E claro, a mídia e o marketing de autoajuda, ele quer te dar... O seu problema é esse. O seu problema é que você não tem o emprego certo, você não tem a vida certa, né? Mas isso, de repente, para você não vai ter valor. Então, é um exercício muito simples que todo mundo pode fazer. É você começar a se fazer perguntas. O que você prioriza? Quais são as prioridades da sua vida? É sua família, é seu trabalho, são seus amigos, é viajar, é ter um carro do ano? O que é? O que é aquilo que é prioridade para você? Quais são os seus valores? Né? Se você tem uma religião, são valores baseados na sua religião, ou se você não tem, são valores baseados em qualquer outras coisas. E a primeira vez que você fizer essa pergunta, quais são os meus valores, quais são os meus objetivos de vida, provavelmente você não vai ter uma boa resposta. Provavelmente vai ser um negócio meio caótico, vai ser difícil, vai ser incômodo. Mas quanto mais você pensar a respeito disso, e até escrever, começa um diarinho lá, uma lista, né, de ideias, de coisas que você acha importante, e podem ser coisas muito simples, assim, eu gosto de comer bolo de chocolate. E bolo de chocolate pode ser um valor, não importa, não precisa ser uma coisa super filosófica e profunda. Mas quando você começa a identificar quais são as coisas importantes na sua vida, você também pode começar a identificar quais são os problemas. Quais são as coisas que você está deixando de fazer ou está fazendo que não estão promovendo os seus valores. E nesse processo de refletir sobre a sua vida, refletir sobre os seus valores, daí você pode começar a buscar alternativas que funcionem para você. E isso não necessariamente vai vir de um livro de autoajuda. Isso pode vir de uma conversa com um amigo, com uma conversa com uma pessoa importante para você. Conversa com um psicólogo, não importa. Mas é autorreflexão. Acho que a coisa, se eu posso dar uma mensagem para os ouvintes do podcast, pensem sobre as suas vidas, pensem no que é importante para você. Vai ser um caminho doloroso, mas que vai trazer recompensas muito gratificantes no final, né? Com certeza, concordo. Em gênero, número e grau. E Ju, se a gente fosse pegar aqui e fazer uma lista. Fazer uma lista aqui. Papel e caneta na mão, pessoal. Se a gente for negar tudo que a gente falou o episódio inteiro, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Mas daí vocês vão ter que esperar até eu escrever meu livro de autoajuda e publicar aí. Vocês estão ouvindo primeiro no BC, hein, galera? Exato. Ajuda a lançar o seu livro de como você pode resolver a sua vida. Como resolver os seus problemas. Vão ser 7 passos que vão mudar para sempre 7 o seu passos viver. Que vão mudar a sua vida. Acho que o primeiro passo, eu vou fazer só o teaser aqui, então, né? O primeiro passo é isso, é você saber o que é importante para você. E daí os passos 2 a 7 vão depender do primeiro passo. Fantástico, já vendeu o livro, já? Já vendi, exato. Não precisa de mais. Não, tá tudo resolvido. Mas a gente pode dar dicas daquelas coisas que não ajudam, né? Tipo de dicas de autoajuda que realmente não ajudam. Eu diria que a maior parte de postagens, sabe, fotos motivacionais com um fundo bonitinho e uma letra cafona? Assim, se eu vejo isso, eu Adoro. Tenho 85% de certeza que vai ser ruim. Que vai Nem ser... se tem um bicho dançando? Nossa, tem uma musiquinha. Vocês lembram dos PowerPoint que o pessoal enviava por e-mail antes das redes sociais? Nossa, é verdade, cara. Agora vem pelo WhatsApp. Agora é pelo WhatsApp. Ele só vem num formato diferente. Exato. Essas coisas que são muito superficiais, que são muito fáceis. Eu falo isso pra minha mãe o tempo todo. Se é muito fácil, é mentira. Ela às vezes vem pra mim, o que você acha dessa nova dieta pra desintoxicar o rim? Não. Se tem 3 passos ali, não tá certo.
Porra, eu achava que chá de babosa curava câncer. Oh, nossa! Exato, chá de babosa não cura câncer, vamos lá, a terra não é chata, vacinas não causam autismo. Ó, tem controvérsia aí. Nem sempre seguir a sua paixão vai te levar num lugar bem sucedido. Exato, seguir a sua paixão é dos meus favoritos, assim, é de uma inocência muito grande. É só você fazer aquilo que você ama, que você nunca vai ter que trabalhar um dia na sua vida, cara. Pode crer. Clássico. Outro que eu vi que eu achei muito engraçado ouça pessoas bem-sucedidas para ser bem-sucedido. A vitória, ouça pessoas bem-sucedidas, exato. Essa daí é outra que as condições que levaram aquela pessoa a ser bem-sucedidas não vão se reproduzir exatamente na sua vida. Então, legal, use aquilo como inspiração, tire aquilo que for de positivo, mas não necessariamente vai dar certo pra você, né? Outra que eu gosto também é a vitória sempre é possível para as pessoas que não desistem de lutar. E daí eu lembrei daquele filme do Monty Python, o Holy Grail, que o cara tá sem os braços e ele quer continuar a brigar. Não, isso na verdade é quem pode ilustrar melhor ainda é o Eduardo. Ele tem uma história maravilhosa de uma pós que ele tava fazendo e ele mandou um e-mail pra um professor. Ilustra aí, Eduardo. Ó, o cara me colocando numa fria aqui, jovem, que é isso? Ai, que massa, velho. Eu não lembro exatamente o contexto, já faz muitos anos, apesar de eu ser uma pessoa jovem. Jovenzíssimos somos nós. Apesar de eu ser um millennial. Mas eu tive um problema com a entrega do trabalho e daí eu fiz um texto pro professor e tal, e no final eu precisava fechar com uma frase de efeito, né? E daí eu coloquei, não tá morto quem peleia, né? Olha só. Daí ele colocou assim, mas isso é só um ditado. Exato. Foi fantástico, gente. Foi. Desfaleceu o semblante naquele momento. Acabou, chorou. Tem outras dicas de autoajuda que eu adoro, assim, que são aquelas frases que não fazem o menor sentido, que parece que foi o autocomplete no celular que fez, assim. A vida é uma sequência de borboletas cor-de-rosas. É uns negócios assim, a pessoa fica, nossa, realmente, a borboleta representa a existência e o rosa representa... Não faz sentido isso. É uma frase boba. Não é só porque tem um monte de palavra bonitinha que tem um significado, né? Então, às vezes eu dou bastante risada com essas coisas que eu vejo pelas internets também, de pseudo-autoajuda. É pior até do que autoajuda, né? O estilo tem gente que está pior que você. Exato. Outro que eu adoro gente, o Einstein disse tanta coisa. Nossa, o Einstein, a Marie Curie, tem um assim, sei lá, o Benjamin Franklin, sei lá quem mais, assim, mas esse monte de gente. O Einstein falou uma que é fantástica, ele falou algo meio assim, coisas boas sempre acontecem para aqueles que sabem esperar. Exato, eu com certeza vejo o Einstein falando isso. Então, quando eles atribuem frase pra alguém, eu também, assim, acho que é quando o meu radar BS vai pra 99%, assim. Ai, que tristeza. Mas nesse meio também você consegue extrair coisa boa, né, Ju? Porque eu vejo assim, eu não sei se eu tô errado ou tô muito contaminado ainda com esse tipo de coisa, né? Mas eu não tenho costume de ler livro de autoajuda, mas eu gosto muito de ler não, porque eu tenho lido pouco, mas eu gosto muito de ver algumas biografias, assim. E eu acho que essas histórias, elas são inspiradoras, na medida que a gente conseguir extrair a coisa de uma maneira equilibrada, né? Exato. Então eu acho que uma chave que você colocou aí você não tem o contexto e as coisas não vão acontecer exatamente na sua vida como aconteceram na vida daquela pessoa, mas às vezes você consegue extrair alguma coisa daquela história, daquela vida que realmente, às vezes o cara conseguiu superar um desafio, superar uma limitação, seja de financeira, de, sei lá, regional, onde morava e tal, e aquilo serve pra gente crescer um pouco no sentido de acreditar mais. Sim. Nesse sentido que eu penso, assim, né? Então, algumas coisas a gente consegue puxar de bom, né? Existem algumas dicas que funcionam também, com né? certeza, Eduardo. Eu acho que biografias... Pelo amor de Deus, né, doutor? Não, com certeza. Me ajude, doutora, me ajude. Ajude.
Tem um TED Talk muito legal, que se vocês quiserem, depois eu posso até mandar para deixar como recomendação para os ouvintes aí. É um historiador falando sobre por que nós dominamos o planeta, por que nós somos a espécie dominante, né? E ele fala sobre um monte de questão biológica e tal, mas ele fala que é porque nós contamos histórias. E ele faz uma fala inteira sobre o poder da história. E o que você está falando, Eduardo, e o que a autoajuda muitas vezes traz, sim, é a história. Quando eu consigo me conectar com a história do outro, a história de vida ou uma anedota, não importa. Aquilo faz eu reconhecer alguma coisa em mim. Isso ajuda no nosso autoconhecimento. Então, com certeza, não é toda a autoajuda que é ruim, não é tudo que está aí que você tem que... agora eu vou completamente cínica e não vou ler ou ouvir ou fazer nada com relação à autoajuda. Não é isso. Quando você consegue conectar alguma coisa com relação à sua vida, use isso como ferramenta para se desenvolver, com certeza. Eu acho que o que a gente tem que ter é cuidado e não aceitar qualquer coisa. É o filtro que a gente já comentou antes, né? É saber criticar e julgar o que se aplica para você e o que não se aplica. E o que é só uma história. É uma metáfora para sua vida, é um exemplo que de repente você quer seguir. Gente, eu li agora a biografia da Michelle Obama. Nossa, que pessoa inspiradora, sabe? E teve um monte de coisa na história dela que eu me identifiquei. Ela sendo uma mulher negra, pobre, na periferia de Chicago, né, e disso para se tornar a primeira-dama dos Estados Unidos. E na minha história, eu não sou a primeira-dama dos Estados Unidos, não pretendo ser, mas ter vindo de uma família de classe média baixa, de um monte de desafios e de estar fazendo doutorado numa universidade super renomada. Então tem muita coisa que, ao ler a história dela, se ressonou comigo, se conectou comigo. E foi muito inspirador, foi muito gostoso ler aquela história. Então, com certeza, tem muita coisa aí que a gente pode usar como inspiração e usar como direcionamento e como espelho para refletir sobre nós mesmos. Então, acho que existe esperança, sim, Edu. Sim, com certeza. Mas, assim, eu, se eu fosse dar até um conselho pro meu amigo que ele não pediu, o que eu diria é, você pode encontrar muita autoajuda nas outras literaturas. Você não precisa não precisa especificamente ir pro gênero da autoajuda. Você tem, nas fábulas, até se pegar os contos de Grimm, você vai ter elementos que vão trazer para você reflexões de vidas. Aliás, isso era como, né? A antiguidade tratava de passar o conhecimento antes, era através de histórias. Então todas essas fábulas e histórias, elas tinham conhecimentos heurísticos que eram passados de geração para outras gerações, mas de uma forma um pouco mais lúdica. Então assim, você consegue se inspirar lendo qualquer outro tipo de livro. Então eu diria, se você quer ler e quer se inspirar, vá para uma literatura normal, de autores mais renomados e mais antigos, que eu acho que você vai conseguir ter a mesma perspectiva, a mesma oportunidade de reflexão, porque como a Ju falou, quando você se conecta com as pessoas, você é mais pessoa. Então você vê as histórias, por isso biografia é algo bem bacana. Você vê uma história, por que você se emociona quando você vê um atleta olímpico se superando? Porque você consegue se ver naquele momento, você vê a esperança de você se superar. Então assim, nós somos mais humanos quando nós estamos unidos. Então qualquer literatura que não seja marketimizada ou superlativizada, ela vai te ajudar com mais efeito, acredito eu, do que uma dessa que foi especificamente moldada para isso. Expandindo no que você está dizendo, qualquer forma de arte, né? Música, filmes, seriados, eles podem te ensinar algo sobre você mesmo e te ajudar a melhorar. Eu concordo com o que o Diego tá falando. E acho que só reforça aquilo que eu falei também. Porque o ponto que daí eu quero deixar até para quem tá ouvindo a gente aqui é que a gente precisa exercer a crítica daquilo que a gente tá recebendo. Então, da mesma maneira que eu não gostaria de deixar essa ideia de que tudo que tá na prateleira de autoajuda é um lixo feito por canalhas e mercenários, porque você tem, às vezes, muita literatura que simplesmente eles colocam como sendo autoajuda porque não acharam ainda um termo melhor para criar e colocar ali. Também a gente não pode receber tudo que tem.
que é aquilo que o Diego estava falando, né? A gente consegue extrair as coisas de uma forma, de diversas maneiras e diversos lugares, né? Então acho que essa crítica a gente precisa exercer pra gente poder entender, tipo, não, isso daqui eu consigo aproveitar, isso daqui eu tenho que descartar, ao mesmo tempo que fica também o meu alerta que muitas vezes a gente vê hoje, né? Vou pegar aqui uma frase, uma palavra do momento, né? Essa polarização que a gente tem de ideias, é que você simplesmente às vezes descarta alguma coisa, sendo que aquilo poderia ser uma verdade e algo bom para sua vida. Então eu comentei lá a história de Yale, falando que você ter um propósito na sua vida faria, né, aquelas pessoas aqui, a questão financeira é o que dizia, né, que eles tiveram sucesso, mas também a ideia não é fazer com que a gente descarte que o propósito, você ter a clareza de propósito na sua vida não presta, que aquilo é algo que não leva a nada. Exato. Então a gente muitas vezes está indo pro 8 ou 80, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, e não é o bracelete do equilíbrio, o anel do equilíbrio que você vai comprar no site lá que vai te trazer isso, né? Mas é justamente a gente pegando tudo aquilo que o Ju falou e fazendo essa reflexão. É você pluralizando as ideias ali e fazendo uma crítica pessoal e reconhecendo às vezes, como o Diego também falou, que eu não sou o centro do universo e as coisas não vão acontecer sempre da maneira que eu quero, é que a gente vai conseguir crescer, né? Exato. Bom, brother e sister, fica nosso muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Meu obrigado especial ao meu amigo Diego Mendes, do Canadá, sempre presente, sempre conosco, sempre com suas ideias maravilhosas. Revolucionárias, por que não? E também meu agradecimento especial para Juliana Popovits, sempre abrilhantando aqui os nossos casts sobre saúde mental. Chamamos, Ju. Muito obrigado. Sempre uma honra participar, muito obrigada, foi muito boa a conversa e até a próxima. Até a próxima. Um abraço no coração, até o próximo episódio. No coração. Falou, galera. Este podcast foi produzido e editado por Camelos Network, podcast e multimídia.